Vamos lá, então, falar desse Corinthians, que tem esse jogo importante contra o News, mas a gente olhando e pelo material da Lili, eles estão pensando bem no jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, né, Zupac? E tá certo? Assim, dos 3 jogos que o Corinthians tem na sequência, nos próximos 8 dias, né? Amanhã contra o News, domingo Curitiba e na quarta contra o São Paulo, o jogo contra o São Paulo é o mais importante. Mas pela maneira que o Corinthians, aqui em São Paulo, nesse jogo que a gente está vendo aqui atrás, se comportou diante do News Old Boys, até em termos de escolhas, não acho que será um time esvaziado como um todo, não. Assim, o Renato não vai jogar, o Renato está aqui em São Paulo, acho que outros jogadores, um ou outro pode ser preservado, mas vai um time com condições de voltar classificado. O Corinthians é melhor que o News Old Boys. O News Old Boys é um time com muitas limitações técnicas, mas que tem um estádio que é um caldeirão, uma torcida, o Marcelo Biel, seu estádio é um caldeirão, é uma torcida que faz muito barulho, é um time que dentro de casa tenta ser mais dominante, embora seja uma equipe com muita dificuldade de articulação, então o Corinthians vai ter que fazer um jogo inteligente. Acho que vai ser um cenário muito parecido com aquele que o Corinthians enfrentou no Peru contra o Universitário. Venceu magro em casa, foi jogar fora e teve uma postura mais defensiva. Aqui o News ele é melhor que o Universitário e o Corinthians também vai colocar em campo um time melhor do que colocou contra o time peruano. Não é uma tarefa fácil, mas eu vejo o Corinthians com condições de voltar classificado, embora olhe com olhos mais vigorosos para o jogo da semana que vem contra o São Paulo. Natural. Pois é, vou fazer aquela pergunta 2 em 1, porque o André Kfouri, ele gosta dessas perguntas, tá? A primeira é se é favorito contra o News Old Boys, se essa é a sua visão para a partida de amanhã. E já pensando no jogo da outra semana, no dia 16, contra o São Paulo, é um Corinthians que, pelo menos com a volta desses jogadores, tem o Renato Augusto, que já dá um alívio, o Moscardo está voltando, também um alívio, o Rojas provavelmente vai estar à disposição. Também já é uma resposta para o seu torcedor, dizendo assim, calma, o São Paulo vem com seus reforços, mas a gente tem voltas importantes aqui? Começando pelo final, nada apaga o combo, saída do Roger Guedes, chegada de James Rodrigues e Lucas Moura. Não tem como. Então, assim, o torcedor do Corinthians, evidentemente, ele está satisfeito que seu time largou na frente, tem amplas chances, eu creio, de passar pela eliminatória com o São Paulo. É clássico, tem um monte de coisa em jogo, mas o Corinthians está mais fraco tecnicamente do que estava, evidente, e o São Paulo estará mais forte. Mesmo que o Lucas e o James Rodrigues façam uma partida discreta. O São Paulo tem mais possibilidades, o Corinthians tem menos possibilidades por causa dessa porta giratória que tirou o Roger Guedes do segundo jogo e que trouxe o James Rodrigues e o Lucas para a partida decisiva no Morumbi. E a minha impressão é que, como o Corinthians tem o gol de vantagem contra o News Old Boys na Copa Sul-Americana, eu concordo com o Gustavo. O time que vai jogar lá é um time um pouco mais forte, um pouco mais interessante do que seria se essa eliminatória estivesse em outras condições. Sim. Se o Corinthians não tivesse conseguido virar o jogo aqui em Itaquera na semana passada, por exemplo. Mas continua sendo aquilo. O Corinthians vai na Sul-Americana fazer o que der. O nível de importância dedicado a essa competição, certo ou errado, criticável ou não, a decisão é essa. Um time um pouco mais forte para tentar defender essa vantagem, já que a possibilidade de classificação existe com muitas dificuldades. Sim. Eu não acho que o Corinthians vai voltar classificado na Sul-Americana. Eu acho que o News passa depois da volta. Sim. Então tá, olha, fui surpreendida, achava que você ia dizer que o Corinthians era favorito. Muito bem, olha, Faz de Esportes, amanhã a partir das 7 horas da noite, esse Sport Center vai fazer um super pré-jogo da partida do Corinthians contra o News Old Boys, mas a gente também vai falar da partida do Internacional e também do Atlético Paranaense, tá? O Inter pega o River, o jogo acontece lá no Beira-Rio, o Mendel Bidlovski também já está em Curitiba para acompanhar o Atlético Paranaense. Seguimos o Sport Center, Mota.